Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ler a minha redação do Enem do ano de 2023, que foi sobre os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O tema desse ano foi um tema bem extenso, né? E eu tirei nessa redação 980 pontos, utilizando o modelo pronto de redação. Para quem não sabe, o modelo pronto é um projeto de texto que já tem repertórios específicos e tudo que você precisa fazer é preencher as lacunas desse texto relacionando com o tema ali presente na prova. O tema desse ano foi Invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil e teve como recorte desafios para o enfrentamento. Então, para quem não sabe, os textos de redação do Enem, que são propostos para a gente desenvolver ali na hora da prova, eles sempre estão dentro de um grande eixo temático. O eixo temático desse ano foi sobre questões sociais. Esse eixo ele geralmente aborda ali questões que têm a ver com igualdade, equidade entre os cidadãos. Então, o tema desse ano estava dentro desse grande eixo temático. E dentro desse grande eixo temático, a gente tem o tema, que nesse ano foi, como eu disse, Invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E dentro desse tema, a gente ainda tem um recorte, que é a parte específica do tema que a gente vai ter que desenvolver no nosso texto, que nesse ano foi Desafios para o Enfrentamento. Eu vou ler aqui o meu texto, então eu vou olhar aqui às vezes para baixo, tá? Porque meu texto tá aqui embaixo. E eu vou primeiro fazer a leitura e depois eu vou comentar com as partes do projeto do texto que já fazia parte do meu modelo e as outras partes ali que eu fui acrescentando no momento da prova. O texto começou assim. Só para ressaltar, eu não coloco título nas redações do Enem, justamente porque não interfere na nota, então pôr e não pôr dá na mesma. E se você não coloca, você tem a vantagem de ter ali mais linhas para escrever, para desenvolver o seu texto. Então, são só por esses dois motivos mesmo que eu não coloco, que eu prefiro não colocar título, e então eu já começo direto com o texto. Então eu vou ler aqui o primeiro parágrafo. No livro O Cidadão de Papel, do jornalista Gilberto Gimenstein, a denúncia de uma cidadania aparente é feita. Pode-se relacionar tal cenário aos desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, visto que, em razão disso não ocorrer, os direitos postulados pela Constituição não são garantidos a esse grupo. Assim, deve-se promover debate sobre a inobservância estatal e o silenciamento midiático, fatos que prejudicam essa questão. Então, nesse meu primeiro parágrafo, vocês podem ver que a minha primeira frase temática do parágrafo foi o repertório, né, que eu utilizei, Cidadão de Papel. Aí, logo em seguida, eu faço a relação desse repertório com o tema. Isso é o que é avaliado em uma das competências do Enem, né, que é você fazer um repertório que é chamado de repertório produtivo, onde você consegue fazer a relação daquilo que você traz como repertório com um tema. Então, não é só jogar ali as informações, as coisas elas precisam ter ligação, né? Elas precisam estar relacionadas. E logo depois que eu faço essa relação com o meu repertório, eu coloco a minha tese, que geralmente a tese desse modelo pronto de redação que eu escrevo, ele contém as duas causalidades que eu vou abordar ali no texto. Então, a causalidade 1, que foi a inobservância estatal, e a causalidade 2, que foi o silenciamento midiático. Ambas essas causalidades eu vou abordar no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo, que diz respeito ali ao desenvolvimento do texto. Então, basicamente, essa última frase aqui desse parágrafo foi a minha tese, em que eu trago as causas. Então, vocês podem observar que o modelo do meu texto é aquele que eu vou utilizar a tese trazendo causa a causa, né? Tem gente que aborda causa e consequência ou consequência, mas no meu eu prefiro fazer dessa forma, que é causa a causa. Então, agora eu vou ler o segundo parágrafo. Eu começo assim. Efetivamente, de acordo com a Constituição Cidadã de 1988, os direitos básicos, como trabalho e dignidade, são garantidos a todos. Entretanto, isso não ocorre na prática. Haja vista a invisibilidade do trabalho de cuidado exercida pelas mulheres ainda ser um imbróglio.
Essa constatação pode ser feita na medida em que há um nítido descaso governamental perante esse problema, uma vez que, ao invés de combater esse desafio, o poder público não reconhece a totalidade das atividades denominadas de trabalhos de cuidados praticados pelas mulheres, como os trabalhos de lar, limpar, cozinhar e cuidar dos filhos. Desse modo, o não reconhecimento desse tipo laboral acarreta a ausência de remuneração e perpetuação de uma desigualdade de gênero. Muitas mulheres com jornadas duplas de trabalho se sobrecarregam e não conseguem investir tempo em outras áreas da vida, educação e lazer, o que faz com que os direitos supracitados não sejam uma realidade acessada a todos. Então, como vocês podem ver, eu coloquei nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento. Comecei ali falando sobre um repertório, que no caso eu utilizei na Constituição Cidadã. Depois eu fiz o link com o tema e logo em seguida eu trouxe causas e consequências dessa grande causa que foi a inobservância estatal que eu tinha abordado na minha tese. Então, nesse modelo pronto de redação, o que eu precisei completar? Quais foram as lacunas? Foi causa e consequência da minha grande causa que estava na minha tese. Pode parecer confuso no começo, mas à medida que você vai praticando, isso torna mais, como posso falar, intuitivo, né? Então, assim, eu vou marcar aqui que nem eu fiz no primeiro parágrafo, que eu comecei colocando, né, repertório. Então, lembrando que sempre a gente tem que fazer aquele link com o tema, porque repertório jogado é a mesma coisa de não ter repertório nenhum. E aí, a importância também de ser usados sinônimos no seu texto para que não ocorra aquelas repetições chatas que também descontam ponto. Então, aqui, por exemplo, lá na introdução eu utilizei inobservância estatal, já que nesse D1 eu utilizei descaso governamental. E logo em seguida eu coloquei a causa dessa grande causa, né? Que foi em que essa parte aqui, ó, o poder público ele não reconhece a totalidade das atividades denominadas cuidados praticados pela mulher. E depois eu coloquei, né, a consequência. Então você pode ver que dentro de um parágrafo a gente vai fazer esse jogo de causa e consequência para dar essa dinâmica do texto que você está realmente dialogando com o tema. Já no segundo parágrafo eu escrevi assim: ademais, segundo o sociólogo Pierre Bourdieu, o que foi criado para ser instrumento de democracia não deve ser utilizado como mecanismo de opressão. Sob essa ótica, observa-se que a mídia, ao invés de promover debates que elevem o senso crítico da população sobre como a realização do trabalho de cuidado pelas mulheres é essencial para a vida em sociedade, influencia no silenciamento midiático, pois não promove debates satisfatórios em redes sociais e em programas de TV acerca da invisibilidade e da exclusividade do sexo feminino nesse tipo de função. Por conseguinte, há uma perpetuação da cultura do pensamento em relação que cabe unicamente às mulheres uma forma laboral, o que corrobora a ausência de assistência para esse grupo e, consequentemente, o aparecimento de doenças mentais, como depressão e esgotamento físico. Então, aqui, a mesma estrutura, né, do parágrafo anterior. Repertório, relação com o tema, causa e consequência. Vocês podem observar que, diferente do que eu coloquei no parágrafo de cima, que eu usei um sinônimo, aqui eu repeti. No caso do tópico da tese, né, que foi silenciamento midiático. Aqui nesse parágrafo eu acabei repetindo, mas assim, a gente precisa evitar essas repetições. No momento da prova eu não consegui pensar em um sinônimo, então eu nem notei que foi uma repetição. Mas é sempre bom a gente evitar esse tipo de repetição, porque desconta ponto aí no vocabulário, né? E depois acho que meu maior parágrafo, que foi o da conclusão, né, que na prova do Enem a gente precisa colocar na conclusão do nosso texto uma proposta de intervenção. Então, nesse ano, eu não sei se vocês vão recordar disso, mas devido à mudança de banca no ano de 2023
de correção das redações do Enem, ficou aquele dilema, né, de que, será que eu vou precisar resolver um problema só que eu apontei ou os 2 problemas que eu apontei? Então, geralmente, quando eu estava treinando, escrever meu modelo, eu colocava como proposta de intervenção solucionar só um problema que eu tinha escrito ali na minha tese. Só que como eu fiquei insegura e tava um monte de gente com informação diferente na internet, eu falei assim, bom, eu vou resolver os 2 porque corre menos chances de dar errado, né? Então aqui eu acabei colocando 2 propostas de intervenção, então por isso que minha conclusão acabou ficando um pouco grande, mas também foi um modelo pronto que eu utilizei. Então, lembrando que, isso eu não falei durante o vídeo, mas a grande vantagem de você utilizar modelo pronto é você ter agilidade ali na hora de você escrever seu texto. Mas não adianta nada você decorar o modelo pronto e você não ter também a habilidade de escrita para você conseguir desenvolver ali com o tema que aparecer na hora. Então, eu posso trazer outros vídeos para vocês sobre essa grande polêmica, né, que eu sei que é utilizar o modelo pronto de redação, mas isso daí vai ser discussão para outro momento, então aqui eu vou ler a minha conclusão. Eu comecei assim: infere-se, portanto, que medidas são necessárias para sanar os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher brasileira. Nesse sentido, cabe ao Estado, promotor do bem-estar social, instituir a maior parte do PIB para o investimento da totalidade das funções de trabalho de cuidado. Isso deve ser feito por meio da criação de departamentos públicos que garantam o cadastro e a remuneração dessas atividades, com o intuito de garantir o direito constitucional ao trabalho remunerado, remediando o descaso governamental. Então aqui foi a minha solução para o primeiro problema que eu apontei, que foi a inobservância estatal, lá na minha tese. Aí depois eu coloquei a do segundo problema, que começa assim: além disso, é papel dos veículos culturais como a mídia promover ações educativas sobre a invisibilidade das mulheres nessa função, por intermédio de propagandas com o propósito de enfatizar a não exclusividade do sexo feminino nessa atividade e findar o silenciamento midiático, fornecendo desse modo o conhecimento acerca do tema e o incentivo à cobrança de direitos. Somada a essas medidas, será possível refutar a cidadania aparente abordada por Dimenstein. Então, nessa última frase do meu parágrafo, eu fiz o que é chamado de texto cíclico, que é aquele texto que relaciona o final com o que você escreveu na sua introdução. Então, é um texto que termina com o começo. E isso daí também é muito bom porque mostra que você não simplesmente jogou as informações no seu texto, mas que você tinha um texto planejado, com começo, meio e fim. Mostra aí um planejamento textual. Eu não falei no começo também do vídeo, mas os meus 980 pontos eu tive essa nota porque foi descontado 20 pontos da competência 1 do Enem, que diz respeito ali à norma culta. Então, os meus 20 pontos que não fizeram com que eu garantisse o 1000 foi descontados por conta da gramática. Então, em relação à estrutura, projeto de texto, eu tive aí a nota máxima em cada uma das competências, que foram os 200 pontos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e comentem aqui sobre o que vocês acharam desse texto. Eu vou deixar aqui na descrição o meu texto, né, e também um outro formato do texto só com o meu modelo de texto que eu utilizei na redação desse ano. E escrevam aí nos comentários o que vocês acham de utilizar modelo pronto de redação, né, se vocês são adeptos ou não. E eu espero que vocês tenham gostado. Se qualquer dúvida, sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler todos, tá bom? Muito obrigada por assistir.